Em relação a pragas, o que se faz? Existem pessoas treinadas para entrar no canavial e realizar o levantamento dos insetos que estão lá ou do dano que foi causado. E essa informação é que alimenta um sistema para tomar decisão. Aplica, não aplica, onde, quando, é isso que alimenta. Acontece que essas pessoas, tá? Eu não sei a experiência de quem estará nos lendo ou nos ouvindo, mas a cana é um ambiente desagradável, é um ambiente inóspito. Ali tem buraco de tatu, ali tem animal peçonhento, as folhas elas machucam, você tem que estar muito bem vestido para entrar num canavial. As pessoas que são treinadas para isso, que nós chamamos de amostradores ou monitores de pragas, eles não querem mais fazer esse tipo de coisa, né? Hoje você tem funções ou trabalhos mais nobres em que se recebe mais. Então, só para dar um exemplo, bem atual, para se amostrar esfenóforos leves, ou seja, o bicudo da cana, esse amostrador ele tem que colocar um enxadão nas costas, ele tem que entrar dentro do canavial, ele corta a touceira, ele cava aquela touceira, é uma trincheira de 50 por 50 por 30 centímetros de profundidade, ele remove a raiz, pica essa raiz para saber se tem praga ou não e a quantidade de dano. Esse amostrador ele tem uma meta de 90 buracos por dia. Se nós fizermos uma conta bem rápida, dá mais ou menos um buraco a cada 5 minutos. Então é um trabalho extremamente laborioso, desgastante. Então nós começamos a pensar que alternativas nós podemos buscar para fazer esse trabalho com tanta precisão quanto, porém sem esforço, e colocar essa pessoa para fazer um trabalho mais nobre. Estou na Unesp há 39 anos como docente e acho que essa pergunta eu respondo com muita tranquilidade. Primeiro, do ponto de vista técnico, ter pessoas com nível de capacidade, como os professores lá do Departamento de Cartografia, lá de Prudente, foi assim incrível. O nível de interação, o nível de engajamento, já estamos com um trabalho publicado juntos, inclusive. Então, quando eles tiveram sucesso na aprovação do projeto temático, isso tornou essa parceria ainda mais rica. Então, do ponto de vista técnico, tenho certeza que ambos ganharam e o centro ganhou muito, porque aqui na nossa faculdade, aqui em Jaboticabal, temos um professor trabalhando com assessoramento remoto. Então, você não tem massa crítica. Então, ter outros colegas de Prudente participando, você passa a ter massa crítica. Então, acho que isso é importante para o avanço da ciência. Mas tem um segundo aspecto. A Unesp, quando ela foi criada em 1976, ela foi uma reunião de institutos que estavam isolados. E por incrível que pareça, durante muito tempo se manteve dessa forma. Claro, existia a Unesp, mas as unidades conversavam muito pouco entre si. Então, eu acho que esse é outro aspecto. A gente começa a ter as unidades trabalhando mais proximamente, a despeito da distância. Mas nós aprendemos, principalmente durante a pandemia, que é perfeitamente possível você ter reuniões, você trabalhar à distância. Então, eu diria que esse é um outro ponto alto nessa parceria. É possível se trabalhar com colegas de outras unidades e trabalhar em altíssimo nível, e foi exatamente o que aconteceu com o pessoal da FCT em Prudente. O projeto temático, né, o ARPIA, ele é fantástico, né, porque nós, além da questão da possibilidade de troca de equipamentos, de troca de informações, né, ele nos aproxima de pesquisadores que estão, teoricamente, estariam um pouco distantes da minha área de atuação, por exemplo. Então a gente tem um contato com o pessoal do sensoriamento, né, que a gente chama aí o sensoriamento raiz, né, pessoal que vai através das técnicas e tal, e nós somos usuários, né? No meu caso, do meu grupo, nós somos usuários das tecnologias de sensoriamento, né? A gente não se preocupa com o desenvolvimento do sensoriamento em si, a gente quer aplicá-los aqui. Então o projeto ARPIA permite que a gente possa utilizar equipamentos, né, que foram adquiridos dentro do escopo do projeto, e
que a gente possa também emprestar equipamentos nossos quando necessário, né? E, por exemplo, até recentemente a gente fez um trabalho na cultura do amendoim. A gente estava preocupado em avaliar as dimensões da leira. Quando você arranca o amendoim, esse amendoim é depositado sobre o solo para que as vagens fiquem expostas ao sol para secar. E isso forma o que nós chamamos de leira, né? E essa leira pode ter diferentes formatos dependendo da regulagem que você faz do arrancador de amendoim, né? E a gente está fazendo trabalhos aqui, uma dissertação de mestrado, para poder entender como que o formato dessa leira vai interferir na operação que vem depois, que é o recolhimento do amendoim, né? E nós estamos fazendo isso com métodos, digamos aí, manuais, né? Usando equipamentos mais simples, mais rudimentares, como um perfilômetro, para traçar o perfil dessa leira, né? E aí nessas conversas a gente pensou em por que não fazer isso utilizando um LiDAR, por exemplo, tá? Para fazer uma nuvem de pontos e para poder fazer uma edição 3D dessa leira e depois associar isso com a colheita que vem depois. Então nós utilizamos o LiDAR, né, LiDAR Prudente, para poder acoplamos ele no quadriciclo e fizemos o mapeamento utilizando esse LiDAR e o quadriciclo. Então é um exemplo aí dessa parceria que vai trazendo para a gente coisas que no primeiro momento a gente talvez nem tivesse pensado, mas aí como a gente tem os seminários, né, do projeto, você vai e você vê a apresentação dos resultados dos colegas e você tem ideias. Assim como, por exemplo, alguns pesquisadores lá de Prudente já fizeram algumas reuniões conosco para entender um pouco mais da parte agrícola, né, da batata, por exemplo, né? Também da batata, do café, tem pesquisadores trabalhando com isso. Então, para entender um pouco mais, porque a gente tem uma expertise maior na parte da agricultura, né? Enquanto o pessoal de Prudente, por exemplo, tem uma expertise maior na parte do sensoriamento. Hoje, quando a gente fala de pesquisa, um ponto muito importante que tem crescido é a questão da multidisciplinariedade, né? Integrar várias áreas. E o projeto temático, nesse contexto, trouxe para a gente um mundo que completou o nosso estudo. Então a gente tem muito conhecimento na parte da agronomia e a gente está desenvolvendo bastante essa parte do sensoriamento remoto, e ao integrar isso com outras áreas do conhecimento, como as geociências, nós conseguimos aprofundar e ter acesso a outros equipamentos, outros sensores que elevaram bastante o nível das nossas pesquisas, os níveis de discussão que a gente tem entre os pesquisadores é fenomenal. Então, a gente consegue desenvolver o nosso próprio conhecimento, fazer pesquisas de um nível superior e, sem dúvidas, construir um network que nos coloca em contato com pesquisadores de alto renome aí na área do sensoriamento remoto, também na agronomia. Essa é uma premissa para pesquisas robustas, né? Você ter multidisciplinariedade e interdisciplinariedade. Acho que você ter aí várias disciplinas, né? Porque isso te permite, obviamente, você ampliar, né, competências, como também que elas se integrem, né? Que passa por essa interdisciplinariedade, né? Então, acho que os temas complexos que cada vez mais a nossa sociedade vai se deparando com eles, né? As coisas mais fáceis para hoje, para a gente, né? A gente já resolveu, então vai ficando mais difícil, né? E aí você precisa de pessoas com visões diferentes, com formações diferentes, com competências diferentes, para poder estar, de fato, ampliando isso. E isso eu acho que se potencializa numa universidade como a nossa, né, como a Unesp, porque também quando você tem essa diversidade em lugares diferentes, isso também traz essa diversidade do contexto. O sensoriamento remoto ele vem já de algum certo tempo, né, sendo muito útil, mas principalmente agora, né, com a integração de agricultura digital e coisas do tipo, a gente pode ver que ele é útil para várias coisas. A tecnologia vem com esse intuito, né, de facilitar certos trabalhos, né, tornar isso mais prático, fácil.
com rendimento maior, né, numa escala maior. E eu vejo justamente isso, que para mim o sensoriamento remoto, o meu é proximal no caso, né, mas ele é remoto proximal, porque eu consigo manter uma distância do alvo, ele consegue fornecer dados para mim que eu teria dificuldade de ter. Então, só de ter a possibilidade de ver além, né, do que a gente enxerga, já é para mim algo incrível e abre um campo totalmente novo de pesquisa, de olhar, de observação mesmo. Junto com GPS e outras tecnologias, drones, né, rover, que eu acho muito mais legal que o drone. Eu acho o rover que tem aquele painel solar gigante em cima, assim, eu acho aquilo muito legal. Tem um potencial absurdo para a agricultura, né, de facilitar o trabalho, tornar mais rentável, que a agricultura arriscar, jogar no cego, né? Então, eu acho muito importante ter essas tecnologias para subsidiar a tomada de decisão, direcionar o produtor para o lado mais assertivo, mais confiável, né? Porque é muita incerteza que ronda, né, os produtores hoje em dia. Então, você ter esse direcionamento, eu acho que é essencial, não só a ponto de ter precisão, que é o principal foco, né? Mas também você ter uma escala, né, um certo patamar firme para o produtor poder pisar e plantar e colher os frutos dele. Eu me recordo do início do projeto Arpia, né? Que ele começou, na verdade, com outro projeto que nós tínhamos dentro da Unesp, que era o CAP Sprint, né? Que era um projeto de internacionalização, né? E nós, alguns professores, foram reunidos dentro de uma das abas desse CAP Sprint, né? E nós fizemos algumas reuniões online, acho que ainda estava na época da pandemia e tal, né? E nessas reuniões a gente falou assim, olha, mas espera aí, como é que a gente vai pensar em parceria com a Universidade da UC Davis, lá na Califórnia, né? Ou com a Stellenbosch, tal, que a gente estava no nosso radar, se nós não sabemos nós não nos conhecemos, tá? No meu caso, por exemplo, o que o pessoal de Prudente faz? Então, eles estavam no projeto, mas a gente não sabia. E aí surgiu a ideia de nós fazermos um workshop online, né, para que cada um apresentasse as suas linhas de pesquisa, os seus trabalhos, né? E acho que foi ali que começou o projeto Arpia, porque o professor Tomazelli já estava pensando nesse projeto, e nesse workshop ele conseguiu prospectar quem seriam os parceiros, né, que se encaixariam dentro do projeto Arpia, que era assessoramento remoto, né? Era assessoramento remoto aplicado à agricultura, né? Então, obviamente, que ele precisava do pessoal da agricultura. Quando o professor Tomazelli estava organizando o terceiro seminário, ele mandou para a gente, né, para todos os envolvidos, pedindo sugestões, tal, né, para o seminário. E eu reuni com o meu grupo e a gente mandou algumas sugestões para ele, que a gente achava que eram pertinentes, né? E uma delas nós falamos para ele assim, olha, não para esse, porque já está muito próximo, mas para um próximo seminário, né, para o quarto seminário, o ideal seria que ele fosse feito em uma outra unidade ou uma outra instituição, né? Então poderia ser aqui em Jabuticabal, Sorocaba, na UFO, em Monte Carmelo, né? E aí o professor Tomazelli, não, né? Mais ou menos assim, já que você está propondo, leva, né? Ele fala, por que não Jabuticabal? E a gente acha que isso é importante, porque o pessoal venha e conheça. Nossa realidade aqui é muito diferente da realidade Prudente, né? Enquanto Unesp, né? Nós estamos aqui numa fazenda com mais de 840 hectares, né? Então, o campus nosso aqui é muito diferente. Então, a gente tem possibilidade de fazer algumas coisas diferentes nesse seminário. Nós estamos planejando algumas atividades de campo, né? Então, para demonstrar a coleta de dados, né, in loco ali, para o pessoal ver um pouco dessa dificuldade que nós temos de coletar dados no campo, né, que não é coisa tão simples assim. Então, a gente acha que é uma oportunidade de nós trazermos o projeto temático, o seminário do projeto temático,
para dentro da área agrícola, né? Então mostrar aqui em loco como é que funciona isso, como é que isso acontece, né? Então a gente está bem animado em organizar esse evento, né? E esperamos que seja um sucesso, como foram os outros 3, né? Que a gente tem uma boa participação dos demais colegas, né? E que eles tenham a oportunidade de vir aqui conhecer um pouco da FCAV, né? Aqui em Jabuticabal, conhecer um pouco da nossa fazenda aqui, das facilidades e dificuldades que nós temos para desenvolver as pesquisas aqui.